a Odebrecht e o Drácula. Será que tem algo em comum? Assista a essa história verídica de uma famosa delação premiada, que será muito interessante. E você vai saber, bora lá, porque alguns desses nomes estão em outras delações. PGR pede que inquérito que investiga Humberto Costa vá para Moro, São Paulo. As planilhas apreendidas com o alto executivo da Odebrecht mostram que os principais políticos brasileiros eram tratados entre a cúpula da empresa por apelidos inusitados. Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, que tinha nas mãos o processo de impeachment da Dilma do PT, por exemplo, era tratado como caranguejo, crustáceo conhecido por andar sempre de lado, nunca para frente. A lista não perdoa ninguém. Tem ministro chamado de passivo e ex-governador apelidado com o nome de mercador de escravos de blockbuster americano. Os documentos foram apreendidos em um dos endereços do executivo da empreiteira Benedito Barbosa Júnior e anexados ao indiciamento do marqueteiro João Santana. Os dados mostram supostas doações feitas pela empresa. A lista ficou poucas horas no ar. Ao perceber que havia muitos políticos com foro privilegiado, o juiz Sérgio Moro nesse momento decretou sigilos sobre as planilhas. Eduardo Paes era chamado de Nervosinho. Paes se envolveu em uma polêmica em um hospital no Rio de Janeiro onde foi acusado de ter sido grosseiro, como registra o livro de ocorrência da unidade médica. Eduardo Paes teria gritado de forma ríspida com uma médica que atendia seu filho. Além dele, há outros 29 políticos numa lista com quase 200 nomes que ganharam o apelido dos funcionários da empreiteira. José Sarney, AP, era chamado de escritor. O nome é uma referência clara à veia literária do político maranhense, membro da Academia Brasileira de Letras e autor de livros. Sérgio Cabral, PMDB, era apelidado de Próximos, um personagem do filme americano Gladiador, lançado em maio de 2000. Próximos era um mercador especializado em comprar e treinar escravos para lutas de gladiadores na Roma Antiga. Ele ajuda o general Maximus, personagem do ator australiano Ross Otrai. Já o Jorge Pisani, também do PMDB, era chamado de Grego. A lista contava também com o ex-ministro-chefe do gabinete da Dilma na época, Jacques Wagner. Era chamado pelos executivos da Odebrecht de passivo. Outros petistas também estão na lista. Os senadores Lindbergh e Farias Rio de Janeiro era chamado de o Lindinho. E Humberto Costa Pernambuco, o Drácula. E Renan Calheiros era o atleta. Outros apelidos aparecem como o da deputada estadual Manuela Dávila, PCdoB, RS, chamada de Avião. Jarbas Vasconcelos Filho era chamado de o Viagra. E o senador Randolph Rodrigues, Rede, AP, o Múmia. Os investigadores da Lava Jato ainda não interpretaram os motivos que levaram altos executivos da Odebrecht a usar apelidos para se referir a alguns dos principais políticos da atualidade. Ao lado de cada codinome, há referências de doações, oficiais ou não, feitas aos políticos. A última fase da Operação Lava Jato, que aconteceu, foi batizada de Xepa, mostrou que o uso de codinomes era comum na empreiteira. A Polícia Federal descobriu um sistema informatizado usado para controlar propinas que usava codinomes para ocultar o real recebedor dos recursos ilícitos. Até agora, não há indicativo, pelo menos tornado público, de quais políticos estão na planilha da propina. O único já identificado foi o marqueteiro das campanhas do PT, João Santana, apelidado de Feira. Na época Raquel Dodger pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, que o inquérito que tem entre os alvos o senador Humberto Costa, PT Pernambuco, seja encaminhado à 13ª Vara Federal de Curitiba, que naquele momento era responsável o então ministro Sérgio Moro. De acordo com a PGR, a solicitação, feita em maio, foi por causa da restrição do foro privilegiado dos parlamentares, que mantiveram a prerrogativa apenas para crimes supostamente cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício dele. O ministro Edson Fachin, relator dos casos referentes à Operação Lava Jato, não tinha prazo para analisar o pedido. A Procuradoria-Geral da República argumentou que os crimes que Humberto Costa é acusado ocorreram antes de Humberto Costa assumir a vaga de senador. O petista é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro com base na delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. O ex-executivo afirmou ter repassado propina de R$ 1 milhão para a campanha do petista em 2010, quando foi eleito para o mandato atual. A investigação foi aberta em março de 2015 no Supremo.
O pedido feito pela Procuradora-Geral da República é semelhante ao caso do também administrador de empresas e político Fernando Bezerra Coelho. Quando o STF, antes de restringir o foro de parlamentares, Edson Fachin decidiu enviar à 13ª Vara Federal de Curitiba uma investigação em que ele é acusado de receber propina de construtoras contratadas para a refinaria Abreu e Lima. A acusação é de recebimento de 41,5 milhões de reais para a campanha do ex-governador Eduardo Campos, PSB, à reeleição, em 2010, quando MDBista era secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, em momento anterior, portanto, à sua investidura no mandato, em 1º de 2 de 2015, oportunidade em que ele foi conferido fora por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal, afirma o ministro na decisão. O senador recorreu. Outro inquérito contra Humberto Costa foi prorrogado por Edson Fachin por 60 dias. Em decisão publicada, o ministro atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República também em maio e encaminhou o processo à Polícia Federal para a execução das medidas apontadas, além de outras que sejam úteis. Ao término das investigações, o inquérito foi aberto em março do ano passado, com base nas colaborações de 6 executivos da Odebrecht, incluindo o ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht. Os delatores afirmaram que foram solicitados por agentes públicos ligados à Petrobras as propinas para contrato associado ao Plano de Ação de Certificação em Segurança, Meio Ambiente e Saúde, PAC-SMS. Os colaboradores ainda informam que os então candidatos Delcídio do Amaral Ferrari e Humberto Costa Drácula tinham conhecimento dos termos do ajuste e teriam solicitado, a fim de custear campanhas eleitorais, parte da propina. Em relação aos repasses em favor de Drácula, apresenta-se planilha da qual consta registro do pagamento de R$ 591.999, afirma o ministro Edson Fachin na abertura do inquérito. Pela assessoria de imprensa, o petista afirmou que não vai comentar os pedidos da Procuradoria-Geral da República. O senador petista Humberto Costa, codinome Drácula nas planilhas da construtora Odebrecht, está querendo o controle das redes sociais. Para tanto, o parlamentar propôs um projeto com o objetivo de criar uma dita instituição independente de acompanhamento das mídias sociais. O novo órgão ficaria vinculado ao Senado Federal. Teoricamente, o objetivo da instituição seria a análise de fake news publicadas nas redes sociais. Na prática, tudo indica que teríamos mais gastos para continuar oprimindo o povo brasileiro de se expressar com verdades ao mostrar em redes sociais o que a imprensa corrupta não mostra. Até porque uma fatia da imprensa, que é mercenária, recebe bilhões para esconder os crimes dos políticos corruptos, bancado por dinheiro público e com objetivos inconfessáveis. O projeto de ação suspeita com a intenção de calar o cidadão de bem está pronto para votação na CCJ. Se tal projeto já estivesse em vigor e fosse algo realmente sério, certamente teria flagrado o próprio Drácula disseminando fake news, como ocorreu recentemente quando divulgou que os atos violentos acontecidos no Chile iriam chegar ao Brasil e que Jair Bolsonaro estava com os dias contados. A esquerda comunista quer controlar as mídias sociais, querem acabar com a nossa liberdade de expressão, querem nos censurar, querem colocar uma mordaça em cada um de nós, da mesma forma que fez Stalin, o maior assassino da história da humanidade, e Hitler, outro esquerdista que covardemente exterminou muitas vidas. Cruel ditador. Ambos controlaram a mídia e as comunicações. Este Humberto Costa está agindo igual a um comunista, com uma suposta intenção de ocultar os crimes de políticos corruptos, censurador perigoso para todos que o cercam. Por isso, eu digo o projeto de lei do deputado Eduardo Bolsonaro que iguala o comunismo ao nazismo precisa ser aprovado e com urgência. Vamos para as redes sociais do Eduardo e perguntar: como podemos ajudar para esse projeto de lei que equipara o comunismo ao nazismo no Brasil possa ser aprovado? Com a aprovação deste projeto de lei, a apologia ao comunismo passa a ser crime da mesma forma que já é crime a apologia ao nazismo. Até a União Europeia já igualou o comunismo e socialismo ao nazismo. O plano de alguns desse partido é tomar o poder, e aí os que compactuam com Humberto Costa vão fazer de tudo para controlar o povo e eles poderem chegar no objetivo deles, que é esconder os ilícitos dos corruptos. Humberto Costa provavelmente tem algo a esconder. Pernambuco, cidade linda e tropical. Um lugar lindo e maravilhoso o ano todo. Nos ajude a tirar da política esse o tipo de político. E também esse partido do poder.
Vamos deixar o Brasil livre de corrupção. Sou assim o melhor do governo Bolsonaro. Pode alcançar os pernambucanos. Esse é o tipo de gente que devemos varrer da política do país. Só elaboram leis a favor deles, porém um projeto de lei que beneficie o cidadão. Jamais. Governo que não é do povo. Para o povo. Só criam leis de acordo com os seus interesses. Com esse tipo de projeto, ele deve entender que tem muito a esconder. Investigue, informe-se para ter certeza que nessa próxima eleição você estará votando em um candidato ficha limpa, e que não esteja sendo investigado pelo Lava Jato. Isso claro se a maioria dos políticos investigados, e que ainda tem foro privilegiado, não derrubarem a Operação Lava Jato. Se você não tem tempo, deixe o nome do seu candidato na descrição, que eu pesquiso e faço um levantamento, para saber se ele será um político que vai ajudar o Brasil, a sua cidade e a sua região prosperar livre de corrupção.